aí, ó, só para vocês já ficarem sabendo, tá? Eu queria esperar um pouco mais de pessoas chegarem, mas seguinte, ó, para vocês ficarem sabendo, a gente vai ter 3 instrumentos de avaliação, tá bom? Sendo eles o trabalho remoto. O trabalho remoto é quando você tem a tarefa, a participação de vocês, que é muito importante, e algumas outras coisas. Isso daí entra numa das notas. Olha só como é importante. Isso é uma das notas. Ok. A gente vai ter parcelada. Professor, a gente vai ter parcelada? Como assim vai ter parcelada? Tá? A gente vai fazer as parceladas pelo Google Forms. Alguns professores de vocês já devem estar fazendo isso. E aí é legal parcelada porque quando é alternativo, você já recebe a nota na hora, entendeu? Na hora. E como eu não sou bobo, eu também vou deixar para responder uma vez só, porque tem gente que estava refazendo até tirar 10. Em outros professores, né? Ok. Aí, eu vou deixar uma vez só, para vocês fazerem uma vez só pode responder uma vez. E é isso. A gente vai ter 2 parceladas, tá? 2. Quando faltar uma semana para parcelada, eu vou avisar vocês. E a gente vai ter uma bimestral, tá? A gente vai ter também uma bimestral. Nossa. Que daí vai ter teste e dissertativa. Tá bom? Não. Tá bom não, tá ruim, né, gente? Acordar Tá segunda-feira ruim. de manhã para uma aula de matemática, e o professor ainda vem com essa Tá nessa muito ruim, notícia, você tá de professor. Eu sacanagem não com a minha cara. gostei. Não gostei. Não gostou? Ah, não. Não. Quem que não gosta de fazer prova, gente? Todo mundo, Você ninguém gosta gosta de fazer prova, Lê? Não. Então, a gente também não. Mas eu já fiz muita prova na minha vida. Ó. A gente também já tá bom. Ah, não tá. Nossa, não tá. Tem muito chão, hein? Muito. Ó, seguinte, tô esperando o pessoal entrar aí. Enquanto isso, vamos lá abrindo a chamada, vão assinando a chamada. Mas daquele esquema, pessoal, vocês sabem que minha prova, ela não costuma ser difícil, vocês sabem disso, né? Então, assim, se você tá aqui me acompanhando, tá aqui com a gente, é tudo que eu falo aqui, gente. Não tem muito o que escapar. Se você faz o exercício que eu passo na tarefa, realmente, não adianta, não tem o que escapar. É isso, tá? Fiquem tranquilos, não tem como eu mudar. Não vai estar difícil. Você corrigir o exercício da tarefa, professor? Hoje não. Hoje não? Ah, tá. Quando eu for corrigir, me avisa. Tá bom. E aí, pessoal, outra coisa que eu tava querendo falar para vocês é o seguinte. Toda quinta-feira a gente sempre tem o aprofundamento, que é corrigir exercícios, né? Concordam comigo? Sim, né? Ótimo. E aí, eu tô pensando em, ao invés de só corrigir exercício, o que a gente vai fazer? Vocês vão me odiar, mas tudo bem. Mas eu tenho que fazer isso, tá? Algumas quintas-feiras, vocês vão fazer alguns testes, tá? Do tipo avaliação. Uma atividade avaliativa sobre o conteúdo que vocês aprenderam na semana. Basicamente é isso, tá? Só para eu ir sabendo como é que vocês estão no conteúdo, e também vai valer nota para nota de aprofundamento isso daí, tá bom? Só para vocês saberem. Então, para quem entrou por último aí, só relembrando, né? Eu falei que a gente vai ter 3 instrumentos de avaliação a partir de agora, sendo um deles o trabalho remoto. O que é o trabalho remoto? São as tarefas, as participações, entre outras coisas. Outra coisa, antes das bimestrais, a gente vai ter também as parceladas, que eu já acho que vão ser 2 ou 3 parceladas. E prova bimestral também vai ter, que vai ser com teste dissertativo, né? Como a gente já está acostumado. Para a Larissa, que entrou agora, Larissa, depois se você quiser me procurar para saber mais, fica à vontade, eu te explico direitinho o que é cada coisa, tá bom? É isso, pessoal.
Não, gente, vocês não tem que ficar tristes, meu Deus do céu. É prova. Vocês sabiam que ia ter prova uma hora. Uma hora. Sim. Mas não. Seguinte, Ai, não vou comentar nada, professor. vai nem Sem comentar palavras nada. I'm so sorry. Hoje, nós vamos ver uma coisa que vocês vão falar, professor, eu já sei. Mas sempre tem alguma coisa a mais para aprender sobre isso. Do que eu tô falando? Tô falando da igualdade. Cadê? Igualdade. Então, pessoal, vamos lá. Vocês estão quietos hoje, hein? Bom dia, Miguel. Bom dia. Será que é porque eu falei da prova? Será que é porque eu falei da prova? Mas enfim, olha lá. Igualdade. E esse daqui, essa igualdade, ela está nas páginas, nos módulos 75, 76 e 77. Olha quanta coisa que é para falar só de igualdade. Porque tem muita coisa importante na igualdade. São os módulos 75, 76 e 77. Professor, Oi. como que você já deixa ali escrito os breguetes lá em cima? É só editar o slide. Eu sempre Tá, edito mas o como slide. você faz pra pôr assim de fundo no quadro branco? É quadro branco esse, não é? É mais ou menos, né? É o quadro branco do coque, né? Porque tem um coque aqui embaixo. Tá. Não. Mas entendi, você abre o quadro branco pelo zoom. E daí Não. já vem editado assim. Não. Eu faço um PowerPoint. Não, meu amigo, ele faz um PowerPoint, aí ele abre o PowerPoint e compartilha a compartilha na tela. Tá. É mais Entendi. simples do que você Porque eu pensa. sempre vejo assim, falo, como é que ele já escreve, sendo que... É mágica. Entendeu, Lourenço? Mágica. Daí agora eu descobri. Valeu, professor. Imagina. E outra coisa também. A gente estava na reunião, antes de começar, né? Porque vocês gostam de fofoca. A gente estava na reunião e aí a gente estava discutindo sobre os vídeos fechados, né? Quando a pessoa aí está fechando o vídeo dela e a carinha dela, que ninguém abre o vídeo, etc e tal. E como é que eu vou saber que meu aluno realmente está lá e ele não está só... tirou o vídeo, tirou o microfone e ele vazou daí, eu não sei como ele tá aí. Aí, vários professores falando sobre isso, blá, 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 blá. E enquanto eles falavam, eu tive uma ideia muito legal. Sabe quando vocês vão se registrar em algum site de qualquer coisa? E aí você tem que provar que você não é um robô? Já viram isso? Você tem que digitar uns códigos assim, etc. O que eu pensei em fazer foi Já vi. quase Tem que selecionar as imagens, só que tem bicicleta, não, uns bagulhos assim. Isso, exatamente. Quase isso que eu pensei em fazer. Eu vou fazer tipo umas perguntinhas. Uns bagulho muito quebrado, tipo, acha um carro, e aí é uma rua inteira cheia de carro e você tem que marcar todos os bloquinhos. Exatamente. Se você esquecer um Mas é só bloquinho, o você teste dá erro. ou é todo mundo? E aí, ó, o que Só eu você pensei ou é foi todo tipo mundo? assim. Eu pensei. Não, eu pensei nisso, mas eu espalhei o meu pensamento para outros professores. Não, por quê? Mas, enfim, aí eu pensei assim, e se a gente fizesse tipo uma pergunta de verificação para ele? Tipo, durante a aula eu escolho uma pessoa X aí que eu acho que não tá falando nada, tá de vídeo fechado, boca fechada, e falo para ele assim, quanto que é? 2 vezes Professor, eu 3? vou deixar meu áudio aberto então pra você me ouvir falar, pra você me ouvir, sei lá, nem tá falando, bom. mas Não, eu- Essa ideia é ótima. Eu pergunto, tipo, quanto que é 2 Podemos vezes deixar o 3? microfone aqui ligado. Quanto que é 2 mais 2? E falo pra pessoa ou me responder por aqui, ou se ela tiver vergonha, ela pode me responder no chat. Professor, esses Igual. bagulho, Uma não, Tudo errado. pelo amor de Deus, eu lhe imploro pra você nunca fazer isso Um comigo. mais um, Juro, Não, Fernanda, você eu- pode eu me fico- responder no um mais chat. um. Eu acho que até o robô sabe quanto é um mais um. É verdade. professor, eu não consigo responder as coisas que os professores perguntam pra mim, fico muito sob pressão, mesmo que eu saiba, tipo, 2 mais antes 2. de perguntar. Não, eu Professor. sei, mas é tipo assim, você não vai perguntar pra mim quanto que é 2 mais 2, né, professor? Certeza que você vai Vou. perguntar os bagulho, tipo, Não? Com a escada de Ó, 100 e... deixa eu falar.
Não, sabe por quê? Porque é só pergunta de verificação, só pra saber se vocês estão aí, entendeu? Então eu vou fazer perguntinha, tipo, quanto que é 2 mais 2? Sei lá, 4 vezes 3, entendeu? Pra você, só pra saber, fulano, quanto que é tal coisa? E aí o fulano me manda, entendeu? Ou no chat, ou me fala me fala aí pelo áudio mesmo. Bom, só pra vocês saberem disso. E outra coisa também. Vocês estão total permitido para usar a minha foto quanto quiserem, só que tentem quando vocês forem para aula, se errar, pergunta tudo bem, Lourenço, pelo menos eu vou saber se você tá aí. Não vai perder ponto, não. Na verdade, você vai ganhar, porque eu vou saber que você tá aí. Ok. Só que não esqueçam de tirar a minha foto quando vocês forem para outra aula, porque aconteceu o seguinte, que a professora eu não sei o que ela dá para vocês, Ana Cláudia, não sei, é Ana alguma coisa. E aí ela falou assim, porque eu tava dando minha aula lá, e aí tinha a foto do Alexandre lá. Aí eu fiquei, tipo, sem graça, eu falei, tipo, putz, não acredito que eles fizeram isso. Aí eu falo assim, ó, seguinte, podem usar minha foto quando vocês quiserem, mas Essa foto tá parada em todas as aulas, professores. Deus. Eu nem sei como é que coloca a foto aqui nesse troço. Como é que Vai no coloca? Zoom, aperta configurações e bota a foto. Isso, Nicolas, quando mudar de aula, muda de foto. Configurações. No caso, Mas pra você prometo fazer nada. isso mais Configurações fácil, faz pelo aqui, celular. véi. Você Elas bota a são foto no muito celular e aí pra ela aparecer na reunião é só você abrir o Zoom normal. Onde é Gosto que das tem fotos. configurações aqui? Seguinte, Você tá no celular? falado isso, vamos embora pra nossa tá. aula. Achei que tava, tipo, na aula, tá ligado? Não, ela não. Mutei. Eu tinha muitos avisos para dar, então esses foram todos. Agora vamos começar nossa aula. Seguinte, igualdade. Tá? Pessoal, quando eu falo em igualdade, você tem que pensar sempre que uma coisa é igual à outra. E aí você fala, vá, professor, você tá de sacanagem. Não tô de sacanagem. Porque tem muita pessoa que, vocês vão ver, que vocês mesmos vão confundir quando uma coisa é igual à outra. Primeira coisa, vocês já viram balança? Já viram balança, né? Se vocês abrirem aí na página 77 da apostila 5 de vocês, aí, Alice, apostila 5, tá? Se vocês abrirem na apostila 5, que agora eu já aprendi que é a apostila 5, vocês vão ver uma balancinha aí, tá? E aí, o que acontece? Na balança, por exemplo, essa balança aí, que é a balança de medida que ela fica ou mais para cima ou mais para baixo. Assim, eu não sei se vocês já viram essa balança, mas o que acontece? Oh, meu Deus, aqui. O que acontece nessa balança? Por exemplo, aqui, ó, ele colocou 5 batatas e aqui 2 pezinhos de 1 quilo, ou seja, 2 quilos. E a balança ficou retinha. Quando a minha balança fica retinha, quer dizer que os dois lados pesam a mesma coisa. Então, isso daí a gente já tem uma relação de igualdade. E qual é? Quer dizer que as 5 batatas pesam 2 quilos. Tudo bem? Então, isso aí é uma relação de igualdade. Você tem que ver, ó. Se tivesse assim, ó, estaria desigual. Mas não, está igual. Então, 5 batatas pesam 2 quilos. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Tudo bem. Pois é, Alice, agora eu já aprendi, tá? Eu aprendi da pior maneira, sendo trollado. Tá bom. Aí, meus queridos, é só para vocês que possam entender isso mesmo, o que eu quero dizer com igualdade. Tá bom. E aí, outra coisa agora que a gente vai perceber é o seguinte, que duas expressões, elas podem ser iguais. Como assim, cara? Olha lá, vamos para o primeiro exemplo. Deixa eu apagar esse página 77. E vamos para o nosso primeiro exemplo. Como assim duas expressões podem ser iguais? Vocês vão ver que não é nada difícil. Por exemplo, 2 mais 5, você concorda comigo que pode ser igual a 3 mais 4? Não é? Isso não é verdade? Ó, isso aqui significa igualdade. Ó. Por quê? O 2 mais 5 dá 7 e o 3 mais 4 também dá 7. Tá, por enquanto deve estar tudo ok para vocês, né? Então quer dizer que o primeiro membro aqui é igual ao segundo membro. A gente vai chamar
Olha só, as partezinhas da igualdade de membro, ó. Esse cara aqui eu vou chamar de primeiro membro. E esse cara aqui eu vou chamar de segundo membro. Tá bom? É só nome. Não encanem com isso. Ótimo. E a igualdade, pessoal, ela tem algumas propriedades, mas que são propriedades fáceis, tá? Eu nem sei se eu posso chamar de propriedade. Por exemplo, uma delas, deixa eu colocar algumas propriedades aqui, ó. Algumas propriedades. Quais são algumas propriedades? Por exemplo, a primeira. Eu não vou nem dar nome para vocês, tá? Mas se eu tiver qualquer número... eu vou usar uma letra para representar o número, hein? Mas fica tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Eu já vou dar um exemplo. Ó. Se eu tiver qualquer número A igual a B, isso significa... Ah, professor, não estou entendendo. Calma, você vai entender. Se eu tiver qualquer número A igual a qualquer número B, isso significa que o B também é igual ao A. Se o A for igual ao B, o B também é igual ao A. Como assim, professor? Vamos de exemplo, só para vocês entenderem. Se o 2... não, 2 não, mas se aqui fica, ó, se 5 mais 3 é igual a 8, então o 8, olha lá, então o 8 vai ser igual a 5 mais 3. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso inverter o lado, ó. Então, se 5 mais 3 é igual a 8, 8 é igual a 5 mais 3. Ok. Essa aí é uma propriedade que, ou seja, você não... Se você inverter, tanto faz, vai dar na mesma. Ok. E aí, meus queridos, agora eu quero começar a parte que realmente vai interessar pra gente, que é a parte de sentenças de igualdade. E aí, o que acontece? Primeira coisa, eu vou iniciar aqui para vocês, o que é uma sentença fechada. Olha só. Sentença fechada. O que é isso? Sentença fechada é quando a gente não tem nenhuma incógnita. Eu já vou falar o que é incógnita para vocês, tá bom? Mas é quando a gente não tem nenhuma letrinha, quando o mundo é bonito, quando a gente tem certeza de qualquer coisa. Por exemplo, olha só. Isso daqui, ó. 5 mais 6 é igual a 11. Isso aqui é uma sentença fechada, tá? Por exemplo, outra coisa, outra sentença fechada. 12 menos 3 é igual a... 12 menos 3 é igual a 3 mais 6, por exemplo. Tudo bem? Tá vendo? Esse daqui dá 9, esse daqui dá 9. No de cima, esse daqui é 11, esse daqui é 11. Então, eles são iguais. Sentença aberta, meus queridos, a gente vai... Por enquanto, eu não quero que vocês resolvam nada, tá? A gente só vai ver o que é sentença aberta. A gente não vai resolver nada por enquanto. Fiquem tranquilos. Por exemplo, se eu tiver isso daqui agora, ó. X mais 12 é igual a 25. Tudo bem? Aí eu tenho que saber qual é o valor de X para que isso daqui dê 25. A gente não vai resolver isso agora. É só para vocês entenderem o que é uma sentença aberta. Sentença aberta, então, nada mais é quando eu tenho uma variável. Quando eu tenho o X aqui, ó. Esquece que eu falei variável. Eu falei um nome difícil para vocês. Desculpa. X mais 12 igual a 25. Sentença aberta é quando eu tenho uma letrinha, que eu não sei qual é o número. É isso. Pensem só nisso. Eu não quero que vocês resolvam por enquanto. Tá bom? Eu não quero que vocês resolvam. Tá bom. Não entenderam a sentença fechada. Sentença fechada é quando eu não consigo... como que eu posso dizer para vocês? É quando eu só trabalho com números, Ana. Então, eu só tenho números. É como se fosse uma expressão, só que qual que é a da expressão? Olha a diferença. A expressão, você lembra que ela não tem sinal de igual? Ela é uma expressão zona, e aí a gente vai diminuindo ela até chegar no resultado, não é? Sentença fechada, ela tem um sinal de igual. Só isso. Então, ó, é só para a gente mostrar que esse lado é igual a esse. Mas ela só tem números. É só isso que eu quero dizer, ela só tem números. Então, ó, esse lado é igual a esse lado. Tudo bem? É uma equação que só tem números. Basicamente é isso.
Tá, mas eu não quero que vocês encanem com isso, não. O que eu quero que vocês entendam, na verdade, é o seguinte. Pensem que o sinal de igualdade quer dizer igual. É sério, vocês acabam esquecendo disso. Por exemplo, me ajudem a resolver isso daqui, ó. 6 mais 9 vezes 6 é igual a 70 menos 2 vezes 5. Eu quero saber, olha só, eu quero saber, antes de tudo, Luiz, fica tranquilo, a aula vai estar gravada, tá bom? Depois eu vou postar lá, fica tranquilo. Melhores, tá bom? Nicolas, depois eu quero ouvir. Seguinte, ó. O que acontece, meus queridos? Eu quero saber se essa sentença ela é verdadeira ou não, tá? Ou seja, se essa expressão aí ela é verdadeira. Vamos ver se ela é verdadeira? Me ajudem. Para ela ser verdadeira, o que tem que acontecer? Esse lado tem que ser igual a esse lado. Concordam comigo? Sim ou não? Para ela ser verdadeira, esse lado tem que ser igual a esse lado. Vamos ver se isso é verdade, ó. Como que eu resolvo primeiro esse lado aqui? Me ajudem. Como é que eu resolvo? Eu tenho uma soma e uma multiplicação. A gente sabe que a gente sempre resolve primeiro quem? A multiplicação, não é? Então, ó, esse lado aqui vai ficar 6 mais... Quanto que dá 9 vezes 6? 54. Tudo bem? Então, esse lado aqui, ó, 6 mais 4 dá 60. Ah, então eu descobri que esse lado aqui vale 60. Fechou. Vamos ver o outro? O outro, ó, eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Qual que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Fica 70 menos 2 vezes 5 dá 10. 70 menos 10, 60. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Como que é? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ótimo. E aí, meus queridos? Eu cheguei que 60 é igual a 60. Isso é uma verdade? Eu acho que é, né, pessoal? 60 é igual a 60. Então, se eu cheguei numa verdade, então essa expressão aqui, do começo, ela era verdadeira. Ótimo. Olha só, quando que eu vou chegar numa expressão que não é verdadeira? Já estou dando spoiler para vocês. Por exemplo, no nosso próximo exemplo. Deixa eu vir para cá. No nosso próximo exemplo... Oh, meu Deus, calma aí. Pronto. No nosso próximo exemplo, o que acontece? Olha lá. Eu tenho 8 ao quadrado menos 9 menos 6 é igual a 7 vezes 3 ao quadrado. Vamos ver se essa sentença é verdadeira. Para ela ser verdadeira, esse lado, o primeiro membro, tem que ser igual ao segundo membro. Esse lado tem que ser igual a esse lado. Vamos testar. Quanto que vale o primeiro lado? Me ajudem, ó. Eu tenho aqui uma subtração, um parênteses e uma potenciação. Sempre eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, não é mesmo? Então, vamos lá. 9 menos 6 dá 3. Tudo bem. E aí, ó, esse daqui dá 3 positivo, não é? Só que aqui na frente eu tenho um sinal de menos, ó. Menos com mais dá menos. Então, só vou deixar todo mundo com um sinal só. Pronto. Agora, eu tenho uma potenciação e uma subtração. O que eu resolvo primeiro? A primeira potenciação, né? Então, vai ficar 8 ao quadrado, que é 64, menos 3. 64 menos 3 costuma dar 61. Tá, então esse lado da equação aqui deu 61. Vamos ver esse. Olha esse daqui. Eu tenho uma multiplicação e uma potenciação. Como vocês acham que muito bem se lembram, primeiro eu resolvo a potenciação, tudo bem? Então vai ficar 3 vezes... 3 não. 7 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E quanto que dá 7 vezes 9? 63. Então, ó, essa expressão aqui, essa sentença, ela está me falando que 61 é igual a 63. Isso é verdade? Não, né? Isso daqui está errado. Então, essa sentença é falsa. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu vou querer é, vocês analisem a sentença e vejam se ela é verdadeira ou falsa. Então, basicamente,
o primeiro membro está diferente do segundo. Então, eles não são iguais. Tudo bem? Tá. Agora, outra coisa. A gente também tem, por exemplo, olha esse exercício aqui. Que eu vou passar para vocês. Parará, parará. Cadê? Aqui. Olha lá. Para x igual a 6, veja se a sentença é verdadeira. Vamos lá, me ajuda. Olha a sentença qual que é. 3 mais x mais... Opa, não é mais aqui, é vezes. 3... Deixa eu arrumar aqui. 3 vezes o x mais 9 é igual a 5 vezes o x menos 3. E aí, será que para x igual a 6 essa sentença é verdadeira? Como que eu faço para descobrir isso? É fácil, pessoal. Eu quero saber se essa sentença é verdadeira. O que quer dizer isso? Se esse ladinho, se o primeiro membro é igual ao segundo membro. Mas eu quero saber se isso é verdadeiro para quando o x é 6. Então, no lugar do x, eu venho e substituo o 6. Porque eu quero saber quando que essa sentença é verdadeira para x igual a 6. Tá bom, então no lugar do x, eu venho e substituo o 6. Ó. Olha lá. Quando x for igual a 6. Tá vendo que olha o sinal de igualdade aqui que você tem dúvida. Ó. Tá vendo que o x é igual a 6? Se o x é igual a 6, então no lugar do x eu posso colocar 6. Tudo bem? Então, olha lá. 3 vezes 6 mais 9, eu quero saber se é igual a 5 vezes 6 menos 3. Tudo bem? Vamos lá, vamos resolver esse negócio. Primeiro membro, vamos ver. Eu resolvo primeira multiplicação. 3 vezes 6, 18. Aí fica 18 mais 9. 18 mais 9 costuma dar 27. Tudo bem? Vamos ver o segundo membro agora. Vamos lá. O segundo membro, eu resolvo primeiro a multiplicação. 5 vezes 6, 30. E fica 30 menos 3. 30 menos 3, 27. Opa! Ambos os lados estão com 27. Então, para quando o x é igual a 6, essa sentença ela é super verdadeira. Vocês entenderam? Muita informação. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer para vocês ou não? Hein? Mandem joinha aí, eu quero ver se vocês entenderam. Teve gente que não. Teve gente que sim. Ótimo. Ótimo, meus queridos. Eu vou explicar mais uma vez, então. Deixa eu pegar um... Peraí. Tá bom, Lourenço. Peraí. Eu vou abrir aqui para vocês. Ó, eu vou refazer esse exercício aí. Daí depois eu vou fazer mais um, tá? Olha só. Vamos refazer esse daqui primeiro. Vocês entenderam, né? Que eu sempre quero ver se um lado da igualdade é igual ao outro. Para que essa sentença seja verdadeira, por exemplo, olha só. Aqui eu quero para x igual a 6, né? Calma aí que eu já vou colocar aqui para vocês o que isso quer dizer. Para quem ficou com dúvida. Olha só. Tá. Meus queridos, seguinte. Eu quero ver se essa sentença aqui, ó. Se essa sentença aqui que eu acabei de escrever, tudo bem? O que é essa sentença? O ladinho tem que ser igual ao outro ladinho, tudo bem?
Eu quero saber se isso daí, para o x igual a 6, é verdade. Ou seja, se quando eu pegar no lugar do x, ó, eu substituir o número 6, se quando no lugar do x eu substituir o número 6, eu quero saber se esse ladinho vai ficar igual a esse ladinho. Se um for igual ao outro, quer dizer que essa sentença é verdadeira, não é? Agora, se um for diferente do outro, então quer dizer que ela é falsa. Tudo bem? Por quê? Olha só. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, vai. Aqui, ó, eu cheguei que esse ladinho vale 60 e esse ladinho vale 60. Ah, então, aqui, então a gente ficou com 60 é igual a 60. 60 é igual a 60? Sim, é uma verdade. Agora, esse daqui, por exemplo, ó, eu desenvolvi, cheguei em 61. Aqui eu desenvolvi, cheguei em 63. Então, eu cheguei que 61 é igual a 63. Isso é uma verdade? Não. Então, essa sentença é falsa. E aí eu quero saber se essa sentença que eu tenho aqui, se ela é verdadeira ou falsa para quando o x é 6. Tudo bem? Para quando o x for 6. Então, olha só. Para quando o x for 6, o que eu tenho que fazer então? Então, no lugar do x, eu coloco o número 6. Olha lá. Ó. E uma sentença que ela era aberta, porque ela tinha o x aqui, uma variável, ela se torna fechada agora. Ela se torna fechada, só com números. E agora dá para eu resolver. Então, olha só. Eu quero saber que se essa sentença aqui, para quando o x for 6, se ela é verdadeira. Então, no lugar do x, eu venho e coloco 6. E agora eu resolvo para ver se ela é verdadeira ou não. Vamos ver? Primeiro eu resolvo a multiplicação. Ó. 3 vezes 6, 18. 18 mais 9, 27. 5 vezes 6, 30. 30 menos 3, 27. Olha lá, eu cheguei que 27 é igual a 27. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que essa sentença ela é verdadeira para quando o x é 6. Tudo bem? Para quando o x é 6. Se eu vou usar outra aula, eu vou ter que usar outra aula, tá, meus queridos? Eu preciso de todo mundo aqui de novo. Eu falei que hoje a gente usa as 2 aulas, né? Eu preciso que vocês voltem aqui, tá bom? Só isso. Preciso que vocês voltem aqui. Tá bom. Ficou claro para vocês? Tem gente ainda com dúvida nisso? Basicamente, pessoal, eu quero que vocês mostrem que um ladinho é igual ao outro. Só isso. Um ladinho é igual ao outro. Tipo, mas isso para o x igual a 6, porque o x pode ser qualquer número aqui. Lembra que eu falei isso? E aí eu quero que vocês me mostrem que um ladinho é igual ao outro para o x igual a 6, por exemplo. Então é só você vir no lugar do x e substituir o 6. Tá? Eu explico de novo na próxima aula. Então, ó, pessoal, na aula das 8h30, todo mundo volte aqui, tá bom? Eu preciso de que todo mundo volte, tá? Por favor. Senão vai ser considerado como falta, tá bom? Bom, então é isso. Espero que a maioria de vocês pelo menos tenha entendido. Na próxima aula eu vou explicar de novo isso daqui, tá? Eu vou te explicar outra coisa também, que eu acho que vocês já viram, que é o sinal de maior e menor, tá? Mas isso daí a gente vai ver na próxima aula. Deixa eu ver aqui. Pode falar, à vontade. Professor, agora eu mudei a minha foto do Zoom. Tá. Ô, professor, na próxima aula o senhor vai criar uma sala ou é para entrar na mesma? Então, eu mando o link para vocês de novo. Travou tudo aqui. Ok. Não tô vendo nada. Professor, para de compartilhar a tela para aparecer minha foto aí na Nem eu tela, vi sei lá. você. Se você sair dentro de lá. Mas já vai cair agora, tá bom? Daí na próxima Já aula era. Eu não vocês sei se entram. tá aparecendo, não sei se dá pra ver, porque eu não consigo ver minha própria foto. Dá pra ver. Alice, é que eu te mandei ali. Ah, Aqui boa, ela é Nicolas. no Também faz. quadro. Também é uma boa essa daí. Eu vou tentar um dia. Tá bom, então, pessoal? Falou. Bom, então voltem aqui na aula, por favor, tá?
Ok. É isso então, voltem Vou aqui. pensar, João prof, Gui, vou você entrou pensar de no seu novo, mas caso. podem. A gente vai sair agora. Então, até a próxima aula. Voltem aqui, 8h30, tô esperando vocês. Tchau. Até. Beleza, tchau.